Falamos agora de mercado de soja e milho e antes falamos também, vou aproveitar a participação do meu amigo Matheus Pereira, da Pátria Agronegócios, que participa conosco ao vivo pela internet. Matheus, vou aproveitar a sua presença aqui para perguntar a respeito das suas impressões sobre o Plano Safra. Foi lançado na última terça-feira e trouxe alguns impactos, alguns números importantes em relação ao custeio, investimento, e me deixou muito preocupado a questão de seguro rural no que foi informado por esse plano que foi lançado. Quais são as suas impressões, Matheus? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, meu amigo, um grande prazer estar aqui contigo sempre. E sim, de fato, terça-feira tivemos aí o início da divulgação dos dados, né? O que serão ainda praticados aí nas próximas semanas. Tivemos, claro, né, foi evidente um aumento do crédito total subsidiado do governo para o Plano Safra, né, o que trouxe até um alívio, né, dado as tensões que já foram observadas no passado. Porém, Fabiano, o que mais nos chamou a atenção foi, de fato, né, a verba destinada, né, do Plano Safra aos seguros. Né. A gente viveu, né, esses últimos 3 anos, Fabiano, com grandes problemas climáticos, em especial aos nossos compatriotas do centro-sul do Brasil, né, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, que tiveram aí 2, 3 anos, 4, talvez, safras consecutivas, como o caso dos gaúchos, com problemas, com riscos, né, de safra por falta de chuvas, e agora a gente vive, né, um cenário de muita instabilidade climática para esse próximo ciclo, que estará lá agora a partir dessa entrada de 2020, da safra 2023-24, a gente tem a chegada de um potencial super El Niño, né, que na história do Brasil tivemos aí a última grande causa foi em 1988, causando grandes distorções, e a falta realmente dessa verba destinada aos seguros agrícolas, que poderiam, né, fomentar realmente a segurança alimentar do produtor em campo, né, a base da nossa cadeia produtiva, acaba colocando uma grande incapacidade da classe, da nossa base produtora, de se planejar para um próximo ciclo, pessoal. Então, de fato, é algo que nos preocupa, é algo que a gente tem que ficar atento, em especial, né, na divulgação final dos dados e da publicação realmente da verba do governo destinada ao subsídio dessas taxas de juros. Né? Algo que está sim nos levantando a bandeira e causaria, Fabiano, muita preocupação para a classe produtiva, né? A falta de seguros aí que fariam, né, realmente compensar a atividade por mais um ciclo aqui no Brasil. Muito bem, Matheus. Agora entrando no assunto mercado, nós temos observado um fluxo, uma demanda por soja e até por milho aqui do Brasil de uma maneira muito interessante. Ao mesmo passo, o mercado bastante sensível às especulações climáticas dos Estados Unidos e também mercado financeiro agora, que acabou pesando um pouco mais nesta semana por conta dos anúncios do Banco Central norte-americano. Como que você está interpretando este momento do mercado para a soja e para o milho aqui no Brasil? Muito bem, né, Fabiano? Você já levantou muito bem a bola. O mercado da soja ele está um emaranhado de variáveis, né? Até momentos atrás, né, era muito nítido, né, o recaimento do movimento de alta do mercado da soja recaindo sobre uma, duas variáveis. Agora a gente tem mercado financeiro, a gente tem logística interna no Brasil, a gente tem uma seca sofrendo uma inversão agora em território norte-americano. E começando, né, pelo talvez o mais importante, que temos aí safra norte-americana, tivemos até o momento, publicado hoje, né, a expansão da seca norte-americana, né, atingindo o seu maior patamar da história dos Estados Unidos para o período. Neste período nunca se houve tantas lavouras de soja e milho, né, passando por sinais de seca, né, em território norte-americano. Porém, Fabiano, as previsões climáticas, né, começam a trazer mudanças gradativas, né, realmente trazendo um alívio aos produtores norte-americanos a partir de segunda-feira, com chuvas chegando aí em totais de 20 a 25 milímetros, que chuvas agora iniciais não resolveriam a causa. Vale lembrar que grande parte do cinturão está há mais de 45 dias sem chuvas, essas chuvas que chegariam ali de 20 a 25 começariam a trazer uma melhora superficial, porém o que mostram, né, as previsões agora no atual momento é que essas chuvas serão recorrentes. Ou seja, o mercado que empilhou, Fabiano, somente no mês de junho, quase 17% de altas em Chicago, agora começa a recolher parte dos ganhos, né,
precificando essa retomada da melhora climática dos Estados Unidos. Porém, muita coisa, muita água passar debaixo da ponte ainda, Fabiano. Temos relatório do NES amanhã, que é o relatório de estoques e área trimestral. Temos aí nas próximas semanas também a atualização de estimativa de produtividade do USDA para a safra dos Estados Unidos, que é necessário corte de produtividade, assim como até semana passada existia nas previsões a expansão da seca. Agora, nesse último final de semana, né, tivemos a atualização que distorceu o cenário. Podemos também ter de agora em diante novas atualizações que volte a trazer, né, preocupações aos produtores norte-americanos. Então, realmente, está um emaranhado, né, Fabiano, de variáveis, né, para compor o mercado da soja interno no Brasil. Matheus, para encerrarmos, nós estamos vendo um posicionamento do Banco Central dos Estados Unidos que não descarta, aliás, deu até uma posição que pode subir taxa de juros, depende da avaliação da inflação daquele país. Isso causa uma série de efeitos. Nos Estados Unidos, sai de recursos de fundos de investimentos de mercado de derivativos, migra para mercado financeiro. Nós temos também uma tendência a que recursos de mercados emergentes vão para os Estados Unidos. Isso faz, de alguma maneira, com que o dólar suba e soja em Chicago recue. Dentro desse cenário, como é que fica a formação de preço de soja aqui no Brasil? Apesar da gente ver soja em Chicago caindo, a gente pode também acabar vendo o dólar compensando essas quedas? Sim, Fabiano, e foi grande parte do suporte, né, aos preços da soja que tivemos nessa semana. Somente em Chicago, nessa semana, chegamos a perder 70 pontos em Chicago. E basicamente, Fabiano, cada 10 pontos em Chicago equivale a R$ 1 por saca na formação de preços aqui da sua soja no Brasil, para quem está nos escutando. Então, se a gente não chegou a perder R$ 7 por saca na precificação. Por quê? Porque a gente teve aí outras variáveis compondo, né, a recuperação, que foi tanto o dólar em elevação, né, como já bem disse, né, toda essa mudança da estratégia da política monetária norte-americana em agredir ainda mais a inflação, mantendo, né, a curva de aceleração dos juros, coloca concentração de investimentos que poderia ser destinado ao Brasil ainda para títulos públicos norte-americanos, né, que trazem muito mais segurança do que quando comparados, né, com títulos brasileiros, né, ou de países em processo de desenvolvimento, países emergentes. Não só isso, Fabiano, tivemos também os prêmios, né, que se recuperaram agressivamente nessa semana, colocando ali, precificando, né, uma demanda agressiva para exportação, que bateu recorde nessa semana, Fabiano. Temos aí quase 12 milhões de toneladas em fila de embarques no nosso Brasil, batendo recorde sazonal. Para este período, a gente nunca teve tanta soja sendo embarcada aqui no nosso país e sendo demandada para embarque nos próximos 30 dias. Então, apesar do Chicago estar realmente recuando, né, mostrando, precificando essa melhora climática substancial, temporária, vale a análise aí diária e semanal sobre a mudança desses mapas climáticos que mudaram agressivamente nos últimos dias, poderão mudar novamente agora também, nos próximos. Porém, temos aí do outro lado da ponta o dólar sustentado no país, né, com tendências ainda de registrar novas altas, assim como os prêmios que estão reconstruindo, né, o fundo do poço, por uma demanda agressiva pelo nosso produto, pela nossa soja, que está muito barata ao comprador. É chinês comprando soja, é europeu comprando soja, é africano comprando soja, é norte-americano comprando soja, é argentino comprando soja. Até os grandes produtores de soja do planeta estão adquirindo o nosso produto, que além de uma qualidade excepcional, está com preço de barganha, né? Realmente estamos aí destacados pela soja barata e ainda volumosa para ser embarcada, o que ajuda, né, a fomentar aí a recuperação dos prêmios aqui no Brasil, Fabiano.